Olá pessoal, tudo bem? Então, professora Carla Ávila, dando continuidade a nossos estudos, né, nossas percepções, nossas pesquisas, né, especificamente, né, pensando aqui todo esse nosso percurso, né, nosso percurso para poder pensar esse seminário de filosofia da linguagem, né, a gente indo para nossa sétima aula, essa aula é dividida em duas partes, né? Sétima e oitava, nós vamos falar de Wittgenstein, tanto dos seus dois momentos, né? E chegando ali em primeira aula, a gente falou um pouco, né? Introduziu a importância ali da linguagem para a filosofia. Fomos ali em Platão, né? Aristóteles, Santo Agostinho. E vocês não têm noção como é interessante a gente aprender junto. Para mim foi muito importante também nessa aula, né? E mergulhando um pouco do mergulho no contexto, descobrir, né, a africanidade de Santo Agostinho. Depois a gente foi para Frege, essa ideia de sentido e referência, como é importante para a gente compreender a estrutura linguística, né, e os processos de comunicação. No vídeo passado, né, a gente falou do Círculo de Viena, um pouco de Wittgenstein também, então a aula de hoje e da próxima nós vamos continuar falando. Então, a ideia é um pouco deste primeiro momento falar um pouco das importâncias, né, para pensar a filosofia da linguagem, né? A gente vai ler o texto, né, que é Formas de Vida, né? Pensar esse conceito para o autor. E Wittgenstein, ele é um autor, né, um filósofo mais importante de filosofia da linguagem. Eu acho que quando se trata dele, é ele, possivelmente ele que vocês vão passar. Dentro lá do ensino médio, vamos falar de Platão, né? Vamos falar de Frege, de referência, né? Também. Mas ele vai trazer várias perspectivas para pensar as duas fases dele, né? A primeira é o primeiro Wittgenstein, que é o Tratado Lógico da Filosofia, e o segundo, né, o Wittgenstein, que é Investigações Filosóficas. Essa primeira fase, ele vai defender que a linguagem possui uma estrutura lógica, né? E aí eu vou fazer um parênteses para trazer um pouco como que a linguagem, ela também, ela dentro da minha forma, da minha percepção. Eu lembro que eu sempre tive mais. Eu começo a ter mais facilidade com a linguagem quando eu começo a entender a lógica, né, a perspectiva lógica, assim, da formação das palavras. Gostava muito de gramática, né, da gramática. E o sentido, né, quando tu vai para essa dimensão mais de radiografia, e eu me encontrei de novo nesses estudos junto com vocês aqui. Então, a ideia central que Wittgenstein vai trazer para pensar essa estrutura lógica, né, que é uma estrutura lógica comum ao mundo, é pensar, né, as proposições, né, como figuras de fatos. Aí tem um exemplo, né, alguns exemplos que ele dá, tipo assim, o gato está no tapete, né? Essa é uma situação possível no mundo. Meu gato, os meus gatos, os dois, vocês querem ver meus gatinhos? Os meus gatos estão no sofá. Ali, ó, Flock e a Frida. Tava bagunça, não repare. Mas os meus gatos estão no sofá. E aqui a gente tem essa. Quando eu falo meu gato está no sofá, ou quando eu falo minha cabeça está na lua, tem diferenças, né? O gato está aqui no sofá, mas é uma figura de linguagem a cabeça estar na lua, mas a gente entende esse sentido que ela não está aqui. Ele acaba aproximando a linguagem da lógica. Eu posso dizer minha cabeça está na lua, mesma coisa que dizer minha cabeça não está aqui, mas minha cabeça está aqui, né? Ele mostrou proposições que têm sentido quando representam estados de coisas possíveis, né? Meus gatos no sofá, minha cabeça na lua. Minha cabeça também deve estar naquela. Eu comprei uma maquininha de fazer wafer, minha cabeça também está um pouquinho. Isso é possível, né? Mas ele vai influenciar muito esse positivismo lógico, né, do Círculo de Viena. E ele busca delimitar o que pode ser dito com esse sentido, nessa perspectiva de ter, né,
essa situação possível no mundo. Então, ele afirma algumas coisas podem ser mostradas, mas não ditas, né? Diretamente como lógica, forma de mundo e ética e estética. Então, isso muda muito o debate sobre os limites da linguagem e sobre temas que escapam à descrição científica. E ele vai fazer uma crítica de uma metafísica sem sentido, né? Onde muitos problemas filosóficos vão surgir a partir do uso inadequado da linguagem. Cara, eu fiquei pensando muito assim, tentar trazendo para a sala de aula, para o ensino médio. Vocês já perceberam quanto a gente, numa perspectiva de respeito ao outro diferente, o peso das palavras eles tem que ser medido muito antes de ser dito? E como um determinado grupo da sociedade, né, tem uma aversão a deboche, a essas palavras ofensivas, racistas, homofóbicas. E aí ganhou um nome sobre politicamente correto, né? Eu fiquei pensando muito nisso quando estava estudando Wittgenstein e tanta gente trazer essas dimensões para a nossa contribuição em sala de aula e como essa dimensão lógica da utilização das palavras pode nos ajudar nesse sentido de uma relação, né, mais respeitosa. Segundo Wittgenstein, né, essas frases podem parecer profundas, mas ela tem que ter um caráter e sentido lógico, né? E ele vai impactar, né, nessa metafísica tradicional e vai inspirar uma filosofia analítica. O segundo, na segunda fase, segundo Wittgenstein, ele vai ter mais investigações, né, filosófica, e ele vai abandonar a visão rígida da lógica, né? Ele vai afirmar que o significado de uma palavra está no seu uso da linguagem. Aí tem alguns exemplos, né, que acabei extraindo de algumas pesquisas que não fala, né? A palavra jogo pode significar futebol, xadrez, brincadeira. Mas não há uma essência única. Existem vários diversos, né? Eu posso fazer metáforas, né, com o jogo, qualquer jogo, né? Aí vai presumir regras, vai presumir etapas, vencedores, perdedores. Então, a contribuição dele, né, está numa das teses mais influentes da filosofia contemporânea. E aí, já pensando nos jogos linguísticos, né, o jogo da linguagem, né, que ele propõe falar de linguagem é participar do jogo dessa linguagem, cada um com regras próprias. Então, quando eu falo, quando a ordem, ordenar, agradecer, narrar, perguntar, rezar, brincar, né? Então, cada um desses jogos da linguagem, eles vão possuir determinados tipos de regras. Regras, né? Então, a linguagem também tem regras. Eu fico pensando, né, que esse ordenado de palavras, ele tem sempre, de certa forma, um objetivo, né, de compreensão, um objetivo de questionamento analítico. Nesse sentido, pensar a linguagem filosoficamente para nós, a partir desses autores, é analisar esse sentido das palavras. Também tem a dimensão das formas de vida, né? Que o jogo da linguagem ele vai funcionar dentro de um contexto que é social compartilhado. Né? E aí vem esse conceito que o texto vai trabalhar. Então, a linguagem vai depender do costume, da prática cultural, da cultura e dos modos de agir. E aí ele vai trazer, né, a linguagem e a vida social concreta. Mas também a gente tem uma crítica a essa dimensão da linguagem privada. O Wittgenstein argumenta que não pode existir uma linguagem totalmente privada, acessível apenas para um indivíduo. Tipo, vai ficar ele conversando com ele mesmo. Eu lembro que eu sou dos anos 80, né? Nasci em 81. E a gente, não sei, então vocês vão lembrar, então quem nasceu antes, quem tem alguma mãe, né, com a minha idade, pergunte se elas utilizavam a língua do P. Né? A língua do P era uma separação silábica que a gente falava de forma muito rápida, né? Na minha família tinha muito isso, na minha escola, periferia, contexto de periferia. E lá nos anos 80, até hoje, quando a gente quer falar, meu sobrinho tem 14, né? As priminhas, elas têm pavor, a mãe, o pai, nossa, que era a dimensão de um código.
que era, por exemplo, né, a crítica à linguagem privada, PA, PQPTPK, PA, PLIMP, PG, PPRI, PVA, PEDA. Então era assim, PEU, PEU, PETO, PFA, PELAM, PEDO, PECOM, PECOM, PEVO, PCs. Então, ó, PECOM, PECOM, PEVO, PCs. É uma língua do P. E era muito bacana a gente dominar esse código linguístico. E adolescente, né? Adolescente, né? E a gente ia para esses lugares. Só que ela não pode ser totalmente. A gente não, eu não, para funcionar, eu não tinha que saber língua do P sozinha, né? Eu tinha que minha irmã, minhas primas e a gente até hoje. Vou comentar isso com elas. Então, se eu pudesse saber o significado de uma palavra, não haveria critério de correção, né? Ele funda, né, e fortalece a ideia de uma linguagem que deve ser pública e intersubjetiva. E para Wittgenstein, a filosofia não cria teorias científicas, né? Ela vai também esclarecer, a filosofia da linguagem vai esclarecer e trazer à tona confusões linguísticas. Ele muda o papel da filosofia, né? Ele pensa menos em condições de sistemas, mais uma análise conceitual e pensar na dissolução de pseudoproblemas, né? Então ele vai influenciar Wittgenstein, filosofia analítica, a própria linguística, psicologia, antropologia, teoria social, estudos culturais e a própria inteligência artificial. E as maiores contribuições de Wittgenstein para a filosofia da linguagem é pensar a representação da linguagem como uma representação lógica, limites dos sentidos, significado como o uso também da linguagem, né? Os jogos da linguagem, as formas de vida, crítica a uma linguagem privada e pensar esse esclarecimento conceitual. Indo para o texto de Marcelo, né, Ribas, deixa eu pegar aqui direitinho algumas contribuições do Marcelo Ribas, né? O Marcelo Ribas, ele é mestre em filosofia, né, da UEL. Este texto, deixa eu ver aqui se a gente tem aqui a data dele, é de 2020, né? E ele vai trazer esse conceito, né, de forma de vida para a gente tentar compreender. Já na página 14 ele apresenta, fala do objetivo central do artigo, né, que é compreender essas formas de vida. Na perspectiva de Marcelo, né, é um conceito difícil, que leva a muitas interpretações, e a proposta desse artigo é mostrar a linguagem, né, com uma perspectiva conciliadora e as formas de vida, né, pensando nessa dimensão singular e plural. Para Wittgenstein, a linguagem depende do consenso, né, implícito entre seres humanos e suas práticas sociais, né? Esse consenso funciona como um fundamento da linguagem, né? Eu acho que esse consenso é esse entendimento, é esse código, é naquele grupo a gente falar da língua do P de forma coletiva também. E aí ele vai na introdução, na página 15, vai explicar, né, esse conceito dessa fase mais madura de Wittgenstein. E tem um destaque, né? O problema principal está em saber, né, se se devemos interpretar a forma de vida como singular ou formas de vida. Não é apenas uma questão gramatical, mas filosófica, né? Quando a gente fica aquela de e da, para, né? Da cidade, na cidade, né? Eu e o outro, né? Então ele pretende fazer essas interpretações, né? Defender principalmente no que sentido do singular e do plural, né? Que eles são complementares. Ele lembra que ao estudar o segundo Wittgenstein, normalmente aparecem conceitos como uso, jogos de linguagem, estou na página 16, regras e seguir regras, né? Mas forma ou formas de vida é essencial, menos citado. Como aparece, né, poucas vezes nas obras, muitos leitores deixam passar a importância, né, deste conceito. Na página 17, Wittgenstein, né, diz que não inventou a expressão forma de vida, ela já existia na tradição da filosofia alemã. E esses autores, né, usavam esse termo no contexto da biologia, psicologia, da linguagem, da cultura. Alguns estudiosos
pensam, né, que Wittgenstein foi influenciado por Oswald Spengler, que é A Decadência do Ocidente, o autor que escreve, mas acho que a influência vem de outros, né. O que é importante que Wittgenstein dê um novo sentido, né, ao conceito ligado à investigação sobre a linguagem. E aí começa, né, a expor três grandes interpretações deste conceito formais de vida, né? Uma transcendental, naturalista e etnóloga ou antropológica. Cada um entende de forma diferente o papel das formas de vida. A transcendental, Wittgenstein vai se aproximar de Kant. Ele vai dizer que a forma de vida seria uma condição e uma possibilidade da linguagem, né? Algo necessário para que possamos falar e compreender. Os defensores dessa leitura dizem que existe apenas uma forma de vida humana, que é a forma universal, né? Comum a todos os homens. Newton Garvey, que é o defensor dessa interpretação, tenta mostrar quando Wittgenstein usa o plural, isso não significa realmente múltiplas formas de vida. Mas para ele, né, faz sentido falar em diferentes formas de vida quando comparando as espécies, a humana, a bovina, a canina, aqui, os gatos, as felinas, né? Mas para a filosofia da linguagem interessa apenas que só a forma de vida humana. Outro autor que vou defender nessa leitura é o Darley Dow Agnall. Ele vai afirmar que o processo, né, de justificar significados precisa determinar em algo dado, que é a forma de vida humana. Toda a explicação chega ao fim, né, o fato que seres humanos vivem, agem, falam de determinado modo. E vai ter aquelas especificidades de cada leitura, de cada grupo, de cada tronco. Fico imaginando hoje, né, 20 de abril, ontem foi 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, a gente poder pensar dessa diversidade, né, da etnia, das formas de linguagem dos mais de 300 etnias indígenas, né. Depois a gente vem lembrando das interpretações que ele tinha trazido, né, que era três grandes dessa dimensão de forma de vida, né, transcendental, naturalista e antropológica ou etnológica. Na perspectiva de vida naturalista, é a leitura biológica, né, que aí a gente tem formas de vida significariam esse conjunto de capacidades orgânicas, né, dos seres vivos, andar, comer, beber, reagir, e a linguagem é um comportamento biológico complexo. A gente tem Hunter, né, que ele vai defender que cada organismo vivo constitui uma forma de vida. E a crítica do autor, essa leitura que o Hunter ignora os fatores sociais. A gente tem que ver os contextos, né? Esse autor aparece aqui no texto, né? Pra gente ver, mas sempre digo os contextos, né? Pra pensar essa biologia. Eu dou aula também na área da saúde, na Universidade Católica, e a gente trabalha com fundamentos biopsicossociais em saúde, né? A ideia de pensar essas interações, que esse bio, ele é repleto desse contexto de fatores psíquicos, né? De fatores sociais estruturais que independem, isso nos afeta a nossa relação saúde-doença. Indo para a página 24, nós vamos ter essa perspectiva antropológica, etnológica, né? Que é o mais aceita, né? Quando vai estudar Wittgenstein, porque a vida significa que o contexto social e cultural, né, onde a linguagem existe, cada sociedade, cada cultura, cada época, vai ter a forma de agir, pensar e falar e se compreender, né. Na página 25, né, o autor, né, Marcelo, vai para Hans Glock, que vai afirmar que a vida são práticas históricas e culturais, né. Então a gente tem a utilização de determinados os hábitos alimentares, a utilização, sentidos da vida, como a questão da igreja, a relação com o Estado, a relação com a colonização, né? De que forma a violência colonial ela se perpetua e ela se difere nas manifestações culturais. Desculpa, eu já falei que eu gravo, fico com... Eu bocejo bastante quando eu gravo, desculpa. A página 26 a gente tem Rudolf Haller,
que ele vai defender também essa visão, né, que as formas de vida vão incluir hábitos, costumes, instituições, práticas, modos de agir. E que a linguagem só pode ser entendida dentro desse pano de fundo social. E Haller, ele vai criticar a interpretação transcendental porque ele ignora a pluralidade concreta da vida humana. Existem diferentes grupos e povos e sociedades, cada um com uma prática linguística. Depois a gente tem PMS Hacker, que também vai interpretar o conceito pela via antropológica, e vai destacar, né, que os homens, na passagem dele, no seu livro Investigação Sociológica, abre aspas, diz que os homens estão concordes na linguagem. Isso não é uma concordância de opiniões, mas formas de vida. Ou seja, né, o que sustenta a linguagem não é o que concordamos teoricamente, mas como vivemos e a gente nossa prática em comum. Ele explica que regras da linguagem funcionam porque falamos compartilham modos semelhantes de agir. Então, logo, a forma de vida é o contexto prático, de forma possível. Seguir regras, corrigir erros, ensinar linguagens, compreender significados. Mas é muito interessante que a gente vê o movimento, né? Especialmente contextos colonizados, porque eles são contextos europeus, né? Porque em contextos colonizados a gente tem uma imposição linguística e tem coisa que fica. Eu fico imaginando a questão do você, até chegar no você e no ser dos paulistas, né? Do Vossa Senhoria. Quando as dimensões vão. A linguagem ela vai, né, se modificando. Mas tem que pensar e quando tu vai trazendo, né, outros elementos, o inho, os diminutivos que tem a ver com a tradição africana, na incorporação da linguagem portuguesa, né, na Constituição da Sociedade Brasileira. Muito interessante pensar essas questões em contexto de colonização. Na página 30, né, Marcelo vai trazer algumas questões, né, formas de formados, ele vai trazer sempre, né, o forma e o S entre parênteses, outros conceitos como uso da linguagem, regras, segmentos de regras, né. E na perspectiva do Marcelo de Wittgenstein, a linguagem é uma prática social, né, nunca algo puramente privado. A gente tinha falado isso antes, né, nas caracterizações do autor. Forma de vida, né, significa esse consenso implícito de falar, de falantes, né, comportamento, valores, tradições, cultura, instituições, né, um fundamento sem fundamento da linguagem. Sustenta, mas não, né, precisa de ser justificado por algo anterior. O Marcelo vai se aproximar das interpretações de etnologia. Existem muitas formas de vidas culturais, mas acrescenta para a perspectiva de Wittgenstein, a única forma de vida é humana. Assim, ela é plural, no que tange a culturas diferentes, e singular. A gente tem uma mesma humanidade em comum, mas com nossas diferenças. Tem a frase famosa, né? Se um leão pudesse falar, não poderíamos compreendê-lo. Isso significa que compreender a linguagem depende de compartilhar as formas de vida. Não entendemos o leão porque não vivemos como leões, mas conseguimos compreender outros humanos porque partilhamos as formas de vida humana. Ele rejeita a interpretação naturalista, acho que também rejeito, né? E no final do texto ele permanece com controvérsias porque Wittgenstein deliberadamente não deu, né, uma definição rígida, né? E ele está de acordo com seu método filosófico, que é evitar teorias fechadas e observar o uso dos concretos. Esses usos concretos da linguagem, né? Então, formas, né, de vida é um conceito prático e cultural que sustenta a linguagem. No plural, a cultura e seus diferentes contextos, a diversidade. No singular, é a forma humana. Então, o artigo concluindo, né, o artigo mostra que o conceito formas de vida de Wittgenstein, ele é central para compreender a linguagem. A palavra só tem sentido dentro de práticas humanas compartilhadas. Assim, a linguagem depende da vida social, né? Então não existe significado isolado. Wittgenstein pode ser muito produtivo, muito utilizado, né? A gente pensa na prática do ensino médio, né?
essencialmente no que a gente vai tratar relação de linguagem, comunicação, redes sociais, interpretação, convivência social, né? E a gente pode trabalhar o significado de uma palavra, depende do modo de vida, como ela é usada. A gente pode trabalhar com ele palavras massas, banco, moral, top, cancelar, de diferentes contextos de frases, né? Para essas palavras. Então a palavra vai mudar de sentido conforme o contexto, né? E aí a ideia de falar de modos diferentes conforme a situação. É interessante entender como é que a autonação e a utilização de palavras, né? Tem uma atividade que a gente pode fazer com eles sobre pedir desculpas, como se pede, né? Porque às vezes a gente tem dimensão, como que tu vai falar? Né? Os sentidos que vai se dar, os contextos que vão se dar, né? Dar ordem, flertar, explicar um conteúdo, fazer meme, uma entrevista de emprego. Então, cada situação possui regras próprias da linguagem. Onde vai ser ler, quando não cai bem, né? Às vezes a gente, né? Por exemplo, quem é de periferia, quem é de bairro, cultura de bairro, e está dentro de uma linguagem universitária, muitas vezes a gente, né, a nossa linguagem nos traz, a gente tenta ter uma fala, quase que uma leitura textual. Uma das vezes, Mano Brown fala, né, se você é da periferia, a periferia não sai de você. Né? Uma coisa interessante de trabalhar Wittgenstein com os alunos é pensar em fake news e interpretação, né? Muitos problemas surgem pelo mau uso da linguagem, a questão das mensagens ambíguas, fora de contexto, né? Frases mal formuladas. Então, a questão da linguagem em redes sociais é muito interessante para poder pensar, analisar, né? Expressões digital, né? Lacrou, flopou, cringe, chipar. Né? Quem entende as palavras e quais os contextos utilizados, né? Então é interessante pensar Wittgenstein e a cultura jovem. Pensando também a questão das regras de convivência, as regras que eles têm, não só as regras que nós, professores, né, trazemos. Então o objetivo é entender essas normas implícitas, né? E a linguagem não existe linguagem totalmente individual, né? A linguagem, ela tá sempre dentro. E depois tem um conceito de formas de vida, né? Eu acho que a gente pode pensar, acho que vocês podem passar, vou colocar um fórum ali pra gente discutir essas de Wittgenstein, acho que é importante vocês sugerirem tanto o conceito de formas de vida, né? Para ir compreender essas dimensões, né? Que a linguagem, né? Ela está presente. Ela existe, né? Em diferentes contextos. Bergamota, a gente pode colocar aqui o significado. Por exemplo, eu sou a gente é Rio Grande do Sul, né? E meu companheiro é de São Paulo. Eles têm um cachorro que se chama Tico. Eu não conseguia falar o nome do cachorro, gente. Tico. Porque aqui no Rio Grande do Sul, Tico, a gente faz uma alusão, pelo menos a minha família faz uma alusão ao membro, ao pênis, né? Então, chamar Tico, eu gosto de chamar de pênis, né? Então, umas coisas assim de que os contextos também, né? A gente pode trabalhar a questão de meme, né? A questão dos memes, né? Da linguagem. Por que o humor depende dessa linguagem compartilhada? Tu tem que compreender, né? Então, como a linguagem ela pode criar inclusão, eu vou deixar para vocês, né? Uma sugestão de vocês, né? A partir de Wittgenstein, pensar como a linguagem pode criar inclusão ou exclusão social, né? Tipo a palavra cancelamento, meme, o deboche, racismo, né? Como a Lei 10.639 fala de a gente abolir algumas palavras, né? Isso não é algo de consenso na linguística, mas o movimento social, pessoas negras, colocam como palavras como denegrir, né? Denegrir com outra palavra que tem a própria palavra esclarecer, muitas vezes, né? A própria palavra, a expressão fazer nas coxas, né? Criado mudo, né? São algumas. A palavra mulata, né? São questões que têm
pesos e contextos de um passado colonial, mas como o racismo ainda existe. A palavra bicha, né? Como é utilizar essa palavra bicha, quem pode utilizar, né? Viado, né? Dessas perspectivas, assim. Também, então, vou deixar essa para a gente poder pensar a partir, né, das contribuições de Wittgenstein, deixar um fórum para a gente comentar aí na nossa web, eu comento ele. Tá bem, gente? Muito obrigada. Prazer estar com vocês. E é isso. Até. Acho que eu não vou gravar o terceiro vídeo. Acho que até semana que vem eu gravo o próximo vídeo. Tchauzinho.